Boa tarde. Muito obrigado ao INES por ter me convidado para participar do fórum. Eu estou muito feliz de falar sobre a TV INES e sobre a aula de Libras. Muito obrigada. Agradeço também a todo o público que está aqui e todos os funcionários surdos e intérpretes que estão aqui. Um abraço enorme a vocês. Eu estou morrendo de saudade daqui. Muito. Foram muitos anos. Acho que eu comecei no ano 2000. Foi como instrutor que eu vim para cá. Que delícia, que saudade de ser instrutor. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. De 2000 até 2010. Acabou. O contrato chegou ao fim, começaram os concursados, mas antes, quando eu era instrutor do nível 1, com turmas de ouvintes, quem me dava orientação era a Rejane, na época. Ela era responsável dos instrutores e agora ela já é chefe. Nossa, eu estou muito feliz com isso. Meu coração de verdade se alegra muito com a Rejane sendo chefe. Ela sim vai salvar a gente, eu estou muito emocionado. Bom, eu sou o Everaldo. Eu sou apresentador do Aula de Libras. Parece que é a minha identidade, né? Da Aula de Libras. Eu estou sempre dando aula de Libras, sempre como instrutor, uns anos todos. E na TV INES, a diretora me chamou para ser aula de Libras, para apresentador da aula de Libras. Eu falei, nossa, mesma coisa. Tudo bem, estou feliz. Parece que é um dom, né? Quem sabe? Eu sou bem humilde, tá? Eu sou simpático, eu converso com todo mundo. Eu sempre tenho aquela lábia doce, porque eu sou assim. Eu sou um pouco malandro também. Eu gosto de dançar, eu gosto de conversar. É a minha identidade. De verdade, eu sou assim. E eu vendo com o tempo, eu não consigo copiar o trejeito de outras pessoas. Eu sou assim, eu me olhei, me reconheci, e como profissional, com a minha didática, com a minha subjetividade, eu via que muitos ouvintes queriam as minhas aulas, talvez pelo meu jeito e tal. E eu fui percebendo essas coisas, olhei para mim, e essa é a minha identidade. Então, com o passar do tempo, chegando lá na TV INES finalmente, será que eu mudei e fiquei comportado? Não. Eu sou a mesma pessoa. A minha identidade é essa, eu falo com todo mundo, eu converso com todo mundo. E o público foi crescendo, eu comecei a entender que a minha importância de ser como um modelo é essa. Eu sou o Everaldo, eu sou o apresentador do Aula de Libras, como um ouvinte que chega lá apresentando com aquela voz maravilhosa dele, ou uma outra pessoa que fala mais rápido, ou um outro que fala mais teatralmente. Eu me entendi, eu me conheci. Então, essa é a minha língua de sinais, eu faço teatro, eu faço papel de malandro, mas as pessoas entendem tudo o que eu estou fazendo. As metáforas, as expressões faciais, corporais, a minha oralização, mas sem voz. Eu não uso a minha voz. Então, com a chegada da TV INES, dentro do DVD tem, acho que os dois primeiros... tem os dois programas. Tem o Aula de Libras e tem Fingindo que eu estava indo no médico. Fingindo que eu sou um médico. Tem esses dois programas. E a orientação de localização, didática, foi o Paulo André e a Heloíse Gripe. Paulo André Bulhões e Heloíse Gripe. Eles que me orientaram nessa época. Mas eu sou um cara corajoso, estou aqui com naturalidade? Não. Desculpa, não dá. Eu sou muito fraco, eu sou muito sentimental, eu choro muito fácil, eu fico muito nervoso. E a câmera está aqui, eu morro de medo da câmera, eu fico muito nervoso. Mas com o tempo, acho que até hoje, eu acho que eu fui aprendendo e me entendendo, me percebendo. E na TV INES, com esses dois programas, o primeiro programa, um pouco antes da TV INES começar, aqui no Instituto mesmo, foi um instituto que criou pensando em algum programa que tenha surdo. Então, o programa foi criado pelo Instituto, pelo INES, em 2013. Foi uma reflexão do próprio INES. Graças a ele, a gente existe. Até hoje, já são 4 anos de projeto. Eu agradeço muito ao INES
Porque ele está fomentando, sim. Agora tem um monte de concursado aqui, tem muitos programas lá fora crescendo, tem muita gente evoluindo, muitas pessoas em outros DVDs, outros projetos, outros tipos de formação participando, mas o fomentador maior foi o INES. E, falando do INES como uma instituição, lembra que quando o E veio aqui e criou a nossa instituição, e nós tivemos a aquisição dessa história, nós somos fluentes em língua de sinais, que o principal é a nossa língua de sinais. Agora, na TV INES, eu fiquei pensando, a minha intimidade é com o INES, eu tenho um afeto muito especial com o INES. Então, na minha concepção como Everaldo, eu pensei, uma empresa vai ter parceria com o INES, a ACERP, no caso, vai ter uma parceria com o INES. A ACERP é uma associação de comunicação educativa, é de ouvintes. E quem fundou foi a Rádio Roquete Pinto, uma história anterior, que era um radialista, escutava o que acontecia lá fora, enfim, ele que criou a ACERP. E eu fico pensando, como que... Eu ficava pensando antes, né? Como que seria começar um projeto para surdos? Como linkar a língua de sinais com legenda, com a janela do programa do lado, com uma didática melhor? Não é excluindo, mas incluindo, sendo flexível e trabalhando paralelamente um ao lado do outro. Eu vou mostrar para vocês uns exemplos daqui a pouco. O primeiro programa foi o Aula de Libras. O primeiro programa que eu participei. Era um fundo neutro, e eu estava lá super educado, com muita coisa em cima de mim, muita influência de outras pessoas. Vocês vão ver. Naquela foto tem aquele fundo verde, que é o chroma key, foi quando a gente começou. E eu estava conhecendo ainda como seria, pensando em como eu faria aquilo em língua de sinais. Tem as cenas, né? No roteiro, nós temos as cenas. Cena 1, cena 2. Como que eu vou fazer isso? Juntar tudo atrás de mim, aqueles desenhos. É tudo como acontecia aqui no INES na época. Mas o mais importante foi que tem aquelas regras rígidas dos ouvintes que há muitos anos apresentam programas de jornal, programa de entrevista. Eu fui pegando aquilo e adaptando para a minha realidade. Chamava o intérprete, colava com o intérprete, é obrigatório ter um intérprete do meu lado. Estava sempre colado com o intérprete, sempre pensando em como fazer aquilo tudo. E aí a gente foi adaptando, fazendo os roteiros, pegando um papel na minha frente e vendo cena por cena no português. É impossível. Era impossível. Eu, Everaldo, sou fluente em língua de sinais, sei expressão facial, invento várias histórias de vários temas, está tudo aqui na minha cabeça, em ordem alfabética, um arquivo, todo pronto. Eu tenho uma biblioteca aqui na minha cabeça, cada um separado por tema. Tá ótimo, tá todo mundo conversando comigo, eu consigo. Agora, pega um papel em português sobre família, vamos lá. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, eu tô lá na primeira frase ainda. Passei mal. Tudo em português como L1. A minha L2 é o português. Então, falei, cara, desculpa. Chamei o chefe, vamos conversar. Não dá. É muita coisa voando na minha cabeça em língua de sinais. Como que eu vou fazer isso? Pode ter um intérprete na minha frente e sinalizar para mim com expressão facial? Aí tem a roteirista, que fica do lado. A roteirista, que é a Clarissa Vasconcelos. E eu estou passando tudo para a língua de sinais. O intérprete, a Aline. O primeiro quem começou foi a Rose, foi a primeira intérprete. A Rose Fonseca, ela está aqui. Não foi isso, Rose? Então, ela foi a primeira intérprete. Então, a cena 1, a gente interpretando, ela interpretando para mim e traduzindo para a roteirista. Ela foi escrevendo o programa. E aí me deu a folha em português. Eu li aquilo e falei, o que está escrito aqui, Rose? Ah, tá. Isso. Ah, mas isso é coisa de ouvinte, então vamos substituir.
E a gente foi adaptando o texto. Isso tudo para a língua de sinais. Isso foi tudo um processo de crescimento. Aí depois, quando trocou a Clarissa Vasconcelos, a roteirista, ela também cria, não só eu, Everaldo, crio. Ela cria também, ela é bilíngue. Ela é bilíngue, então ela cria um tema, me entrega. A L1 dela é português. Então ela cria o roteiro e eu passo tudo para a língua de sinais. A gente faz essa parceria. Ela já me deu vários temas e a gente vai pensando. Ah, beleza. Pega um texto. Algumas coisas eu não consigo entender e peço para ela me explicar. Desculpa, eu posso chamar um intérprete? E ela sempre topa. Eu posso substituir essa palavra? Sempre topa. Então, aquilo foi me dando um prazer muito grande. Eu não falo, não, a língua de sinais tem que ser, em primeiro lugar, obrigatoriamente. Desculpa. Eu não sou rígido. A gente tem um papo, mesmo usando aquela expressão de malandro, eu falo com a intérprete conversa com ela, e ela vai sempre aceitando. E com o tempo a gente foi conseguindo emplacar várias ideias. Até hoje a gente faz isso, a gente está sempre em parceria, um trio. Eu, Everaldo, o intérprete e a roteirista. A roteirista tem a ideia do tema, me manda o tema e a gente vai conversando sobre isso. Aí eu tenho uma ideia de tema, me passo para ela. E a gente vai tendo essa troca muito boa. Então a gente conseguiu evoluir. O primeiro programa foi o Família. Foi em língua de sinais. E atrás era aquele fundo verde de croma. Aquele fundo verde ali é o chroma key. E era só eu no estúdio com aquele fundo verde. Me falavam, fica centralizado, fica parado. Eu, não, gente, o natural é assim, assado. Não, você tem que ficar preso, o seu teto é assim, a sua lateralidade é assim. Eu era muito limitado. Então, a língua de sinais ela não fluía, não era natural. Então eu falava, gente, não é que nem um apresentador que chega e fica parado. O apresentador pode se mexer no palco, por que eu não posso me mexer no estúdio? Então, eu fui tendo essa troca, fui conseguindo aumentar o meu espaço, aumentar o meu teto. Não é fácil, não foi fácil. A gente conversava muito, eu conseguia aumentar, para ter também a naturalidade da língua de sinais. Então, era muito preso no estúdio. Então, o primeiro trabalho que a gente fez, eu mostrando como era ser surdo, como era a expressão facial e corporal, foi muito difícil. Dando aula aqui como instrutor, eu ficava fechado no nível 1 e o nível 2 era separado. Eu ficava focado só no nível 1 com temas do nível 1. Aí a turma passava para o nível 2. Aí eu ficava focado só no tema de nível 2. Mas o programa Aula de Libras não tinha divisão de nível 1, 2, 3, 4 e 5. Então, eu fiquei pensando como que eu ia fazer para juntar tudo em uma coisa só, 5 em 1. Expressão facial, metáfora, corporal. Então, não era nada separado, era tudo junto. Então, todo mundo tinha que entender claramente tudo que eu estava fazendo, porque eram 5 níveis em um só. E muita gente gostava do que eu fazia. Nossa, a sua língua de sinais é muito boa, muito clara. Então, eu precisava de ter mais programas. As pessoas pediam mais programas. Depois eu vou mostrar isso para vocês. Com o tempo, isso foi ficando muito bom. Eu consegui juntar todos os níveis em um só. E as pessoas tinham mais interesse de aprender, pediam cursos. E aí entravam aqui no INES para fazer curso. Aí vinham para o nível 1, nível 2, nível 3. Mas o programa reúne 5 níveis em um só, que é expressão facial, corporal. É uma coisa muito simples e muito natural também. Então, vocês sabem quem foi que desenhou aquela família ali? Foi o Áureo. O Áureo Nóbrega é o apresentador também da TV INES, do Cinemão e do Primeira Mão. Ele que fez esses desenhos. Ele desenha muito bem e perguntava qual era o tema e desenhava para mim. E a gente tinha muito essa parceria no início. Esses programas foram gravados dentro do estúdio, todos eles. Eu parado no mesmo lugar e sinalizando. Mostrava o tema, mostrava os países, família, tema de eletrodomésticos, cozinha, casa.
Todos os temas do Aula de Libras, esses aí foram feitos dentro do estúdio. E aí, as curtidas foram aumentando, o número de curtidas foram aumentando, as visualizações foram aumentando. E as pessoas me falavam, nossa, é muito legal, Everaldo, está subindo muito o ranking. E eu pensando, nossa, muito bom. Oba! Eu pensava muito isso. E aí, vamos fazer mais programa? Então vamos. Mas a gente precisa fazer uma externa. A gente já estava dentro do estúdio, vamos fazer uma externa agora. A gente está sempre dentro do estúdio muito preso, vamos gravar lá fora. Para usar mesmo, estimular a visualidade do surdo, porque tendo aqueles balões correndo atrás de mim, não, vamos ver um movimento de verdade na rua. Aí tem a gravação externa. O começo do Vida em Libras, antes era o Aula de Libras, né? E aí o Aula de Libras era bem comportadinho, com roupas certinhas, manga dobradinha social, calça social, todo fino. Que nem um professor mesmo, com regras rígidas e paradão. Ai, tudo bem, não sei o que, eu não podia fazer nada disso, era tudo quietinho. Vocês lembram? Vocês podem até ver na internet que tem muita diferença. Agora, A Vida em Libras, eu posso usar bermuda, eu posso usar camisa, eu posso usar outro óculos ou sem óculos, mudar as cores da minha camisa e falar com naturalidade. É uma coisa muito mais natural, muito mais aberta, porque é externa. São cenas reais da rua, que a gente vê pessoas passando, as pessoas veem o nosso trabalho. Eu posso conversar, falar que a gente trabalha para a TV Ines, que o surdo é capaz, e falando que é uma TV com acessibilidade que é do Ines. Então, a gente vai estimulando essa visualização também das pessoas na rua. A gravação de externa na rua. São esses de programas que a gente já gravou na rua mesmo. As das Olimpíadas, por exemplo, lá na Cidade Olímpica, no Parque Madureira, pessoas passando e a gente gravando. A gente fez um tema sobre Olimpíadas. E aí eu falava muito sobre isso nesse programa. Foram 2 programas. Do lado esquerdo, lá em cima, foi no Forte de Copacabana. E aí a gente também conseguiu um hotel em Copacabana que autorizou a gravação do programa lá no terraço. Mas dependendo do lugar, a gente consegue até de graça. A gente conseguiu subir nesse hotel e conseguimos também gravar na Casa da Moeda, aquela fábrica de dinheiro, que tem um monte de dinheiro do meu lado, eu sinalizando e um monte de moeda caindo do meu lado. Já filmamos lá. Então, tem várias gravações na rua que a gente consegue fazer, eles vão aceitando a gente gravar. Primeiro, a gente tem que ter um contato, uma relação, para depois gravar. Agora, a gente está gravando na rua, mas depois disso, a gente grava em locais fechados. Por exemplo, é a gravação de externa. Na rua, você vê as pessoas passando na rua, de carro, andando. Tem avião passando enquanto eu estou sinalizando. A gente tem que esperar o avião passar e eu começo a cena. A gente tem essas interferências. Em locais fechados, por exemplo, tem um museu. Tem a Casa da Moeda. Dentro da Casa da Moeda, com a impressão de dinheiro. De verdade, é proibido entrar ali. Então, eu fui praticamente o único a entrar junto com os funcionários da Casa da Moeda e poder tocar no dinheiro. E a gente gravou lá dentro. Com o tempo, a gente foi conseguindo outras liberações para gravar, e eu fiquei muito feliz com isso. Para os ouvintes entenderem também que o nosso programa ele é bacana e não sou eu só, não sou egoísta, não sou individualista. Eles me veem o meu trabalho como Everaldo, mas no futuro eu quero colocar outra pessoa no meu lugar. Mas voltando. Eu fazia o Aula de Libras, fazia o Vida em Libras, mas eu queria mais alguma coisa. E aí a gente criou o quiz. A gente pode criar um jogo? Aí a gente acabou criando um jogo, sim, e passando para todo mundo as perguntas, mostrando os meus programas. E a gente conseguiu um acesso muito grande de pessoas também, pelo Brasil todo. E aí eu pedia, vamos fazer mais alguma coisa? E aí a gente fez Comédia da Vida Surda. Vocês lembram do Chaplin? Vocês conhecem, né, o Chaplin? Vocês adoram rir com ele, né? Ele é muito engraçado.
Não tem aquelas cenas e aparece aquele letreiro em português, aí acontece a cena de novo, aparece outro letreiro em português? A gente fez o contrário. Acontece a cena, todo mundo conversando sem voz, sem som, sem língua de sinais, e depois aparece um letreiro em língua de sinais. Aí acontece a cena de novo, aí eu apareço no letreiro de novo em língua de sinais. E a gente teve essa ideia, o programa deu certo, gostaram, foi crescendo, as visualizações foram crescendo, e a gente teve a ideia. Uma pessoa ouvinte falou comigo e eu peguei essa ideia. E eu falei, a gente pode fazer isso na TV Inis. Aceitaram fazer. E fizemos isso aqui. Não tem esses quadros de arte com o QR Code? A gente tem isso, esse aplicativo, e eu estou lá dentro, traduzindo essas imagens. Quem é o pintor, qual ano foi. Nós temos isso lá na SERP. Então, com o tempo, a gente foi fazendo esse trabalho e os ouvintes vão entendendo e vão chamando a gente para fazer outras coisas. Então, tem esse aplicativo. O nome dele é Visita Guiada Roquete Pinto. Vocês podem baixar, é de graça, é gratuito. Você vai ver os quadros, igual a Vanessa falou, usando o QR Code, traduzindo os quadros. E aí, a gente começou a transmissão via satélite para o Brasil todo, dos programas da TV Inis. Já existe essa transmissão em satélite e também nessa antena. Já foi espalhado para o Brasil todo. E aí a gente vai, com o tempo, conseguindo tudo que a gente almeja. Já aconteceu também de passar algumas dificuldades nas gravações. Quando tem a equipe de ouvintes com material, eles sofrem bastante. Não dá, porque eu ficava muito chateado, porque, por exemplo, tem a pele que brilha de acordo com a luz, tem que passar pó na pele. Pega o pó e passa. Aí não dá. Tem uma luz muito forte, está estourando, você está brilhando muito. Não dá. Então, como que eu vou fazer isso? Compra outro pó, compra outra marca. Não dá, não dá. E assim, tem um cara negro da minha cor na televisão e consegue. Ele fala na TV, não aparece nada na pele dele. E era da minha cor, mas eles não achavam maquiagem da minha cor. E eu fui aprendendo isso. Então, criavam-se estratégias. Tá vendo ali? Todo mundo estudando a localização, onde está o sol agora. Tirei a camisa porque eu estava todo suado. Estava vendo a minha pele na iluminação. Então, eles vão estudando isso tudo antes da gravação. Aí pega o pó da maquiagem, passa, aí começa a gravação, para não ter brilho na pele. Então, é um sofrimento que a equipe passa. Uma outra coisa também, sabe aquele ferro que está ali? Eu gravando, já aconteceu dele cair na minha cabeça. Eu quase desmaiei. Aconteceu comigo, deu um vendaval, caiu na minha cabeça, eu caí no chão. E assim, isso acontece. Eu estava andando e tropecei, caí. E me avisaram, olha para o chão, estou olhando, mas eu estava tão entretido que eu esqueci. E caí, eles riam de mim. Enfim, é uma troca, uma brincadeira que a gente tem nas gravações. Então, é engraçado, machuca, mas são acidentes, né? Então, com o tempo, isso aconteceu comigo. Eu fui entendendo, nossa, Everaldo, como é que você consegue? A sua pele é tão boa. E não sei o quê. Mas são estratégias. São estratégias que a gente procura para mudar. Por exemplo, para gravar um enquadramento, a gente procura um outro lugar. Não dá para gravar sempre no mesmo lugar. Ali está muito bonito, vou ficar aqui para sempre porque combina com o soldo. Não. A gente cria estratégias. Não dá para gravar aqui, vamos gravar em outro lugar. A minha pele não está combinando? Tudo bem, vamos para outro lugar. É isso. O importante é ir crescendo e tentando melhorar sempre. Bom, eu já fiz aula de Libras, já fiz o A Vida em Libras, já fiz o QR Code, já fiz a transmissão em satélite, já fui pensando tudo. Todo mundo entende o que eu falo, todo mundo me vê. Eu, Everaldo, fico pensando. Eu reflito no meu legado para o futuro.
O que eu preciso ter para passar para outra pessoa? Porque eu já fiz muita coisa. Nossa, o Everaldo é muito maneiro, não sei o quê, mas... E aí, a gente pode conseguir um outro surdo para entrar no meu lugar no futuro? Dar o meu espaço para outra pessoa crescer também, o Ibope crescer para essas outras pessoas? Para fomentar isso, para dar... Eu quero dar o meu lugar, é o meu sonho. Antes, o Áureo, ele pensava também, nossa, eu queria tanto um programa infantil. E aí o Áureo, vamos fazer alguma coisa, eu vou fazer piadas, eu faço aula de Libras, falando um monte de temas, fazendo teatrinho, imitando criança, mas eu queria tanto um programa infantil. E aí, com o tempo, a diretora conversou comigo, vamos fazer um outro programa? Aí eu falei, e o infantil? Eu quero dar o meu lugar para outra pessoa, eu quero que que outra pessoa entre e continue o meu legado. Eu quero dar oportunidade para outra pessoa. Eu quero continuar outros trabalhos, como, por exemplo, fazer edição. Então, é possível colocar uma outra pessoa para apresentar os programas? E ela disse que sim. Eu queria tanto criança. Nossa, demorou muito. Mas a gente conseguiu. Temos esses dois. Eles são alunos aqui do INES. Já começamos a gravar os programas. E quem dá a aula para eles é o Silas Queiroz. Ele dá aula para eles. Acho que vocês conhecem o Silas. Ele está aí? Levanta aí. O Silas. O Silas Queiroz, ele pega o roteiro em português, entregue para ele o roteiro, e ele adapta do jeito dele, do jeito cênico, e ensina para as crianças. Porque ele é professor de teatro, ele já conhece como é o corpo. Eu, Everaldo, tudo bem, eu sei como funciona, mas eu quero passar isso para essas crianças. E a gente conseguiu, a gente começou a gravar. O Silas participava também, vinha fazer pesquisa, procurava, estudava, junto com a Maria Inês. Está aí a Maria Inês. Ela também participava, ela está fazendo a pesquisa de doutorado dela, e ela participou bastante do projeto. Eu fico muito feliz com isso, né, Maria Inês? Então, o Silas, ele dando aula de expressão facial, por exemplo, com esse croma atrás também, com esse fundo verde. Igual eu fazia no início com a aula de Libras. Eles vão ensaiando e depois fazem a animação por trás deles, quando o programa já está quase pronto. Então, o Silas treinou muito essas crianças, ensaiou muito com elas, e isso não tem nada a ver comigo mais, porque eles vão continuar o legado. Então, esse fundo não é digital, ele é real, são de materiais mesmo dentro do estúdio. Igual essa sala aqui que montaram um quarto para o programa infantil para as crianças gravarem. O programa já foi gravado com o Silas, dando aula para essas crianças. Já foram 13 programas gravados, estão guardados. A gente está esperando a liberação para apresentar. Vocês vão ter uma surpresa, está muito bonito, vocês vão gostar, vão se emocionar com certeza. Vocês vão chorar muito. Igual aquele mar que tem aqui perto, o mar vai inundar a casa de vocês, porque vocês vão amar. É muito lindo, é emocionante, está perfeito. São vários temas relacionados ao universo infantil, e eu fico muito orgulhoso do Silas. E eu fico pensando, o meu lugar foi passado para frente. E é um salto para que no futuro os surdos tomem os seus lugares. Para que eles cheguem lá na frente e usem o que é deles de direito. Eu estou usando e no futuro eles vão usar. É o meu sonho. É isso que eu quero que aconteça. Que entrem para trabalhar, para crescer. E eu peço, eu e o Áureo sempre pedimos um curso de edição, para a gente aprender e pensar no programa para o surdo, para que no futuro tenha um programa para surdo cego também. A gente está pesquisando muito, a gente está vendo como fazer uma edição boa para surdos cegos, um visual melhor para o surdo cego. Esse é o principal. A gente já progrediu muito, mas a gente quer criar uma outra coisa. É um meu sonho, é um outro sonho meu também, deixar que as crianças façam os programas e que entrem outros surdos também para apresentar,
e que a gente continue na edição. E eu falo que é muito importante sonhar, imaginar e entregar, delegar isso para as outras pessoas. E agora nós já estamos em 4 anos de projeto. Esses surdos aqui, o Áulia e a Rafaela, quando eu estava de férias, eles mandaram para mim, tá faltando Everaldo, você tem que aparecer, tem que apresentar os 4 anos, tem que estar com a gente, tem que chamar o Everaldo, chama ele, chama ele. E eu falei, gente, vocês são a cara da TV Ines também. Eu sou apresentador tanto quanto vocês. Eu não vou sair correndo, eu tenho que aparecer, a minha imagem é importante. Não é isso. O importante nesses 4 anos é o nome da TV Ines, e eu estava de férias nessa época. Para os surdos entenderem que eu tenho outros caminhos também profissionais. Quando forem aparecendo, eu vou mostrando para vocês. E é assim que funciona. Até que a gente consiga um programa muito bom para vocês. Eu penso que não é qualquer pessoa, qualquer surdo de qualquer lugar que pode entrar. O meu interesse é que alunos do Ines entrem na TV Ines. Seja criança, seja adolescente. Esse é o meu sonho. Bom, muito obrigado. E só para concluir, muito obrigado mesmo. Só para concluir, vocês viram as etapas? Então, é uma comparação com, por exemplo, o que é bom, a gente faz outra coisa parecida. É gostoso, a gente faz outra coisa parecida. É uma comparação de, por exemplo, você tem um carro, um engenheiro cria um carro, não é mesmo? Ele cria o carro, faz o design do carro, layout, tudo bonitão, com porta que levanta, e roda cromada, e não sei o quê, está perfeito. E ele vai adicionando as peças. Monta a engrenagem, está tudo certo. Aí o cliente gosta, está aprovado. Não. Primeiro tem que ter o quê? O teste. Que nem aquelas pistas de Fórmula 1. Tem que ter aquele test drive, correr, andar, dar cavalo de pau, e o cara fica só lá com a pranchetinha olhando. Então chama o bombeiro, joga água, vamos fingir que é uma chuva. Aí o carro passa na chuva, derrapa, freia bem em frente do cara, passa do lado. Tá certo, aí sim está aprovado, aí está carimbado. Aí sim imprime um monte de carro daquele. Monta um monte de carro daquele, certo? É a mesma coisa do que eu estou fazendo. Eu vou vendo quem serve e vai entrando. O meu legado vai ser isso. Por exemplo, tem um carro de... Não é tudo da mesma cor, é tudo de várias cores, mas são da mesma marca. É a mesma coisa. É diferente de mim, tem outra pele, é outra pessoa, mas não tem problema. É igual a mim. A sinalização é diferente, mas é um surdo igual a mim. É a comparação de um carro, para vocês entenderem mais claramente. É isso.